Queridos amigos, é com imensa alegria que retornamos a Washington, depois de 10 anos, no primeiro Congresso Médico Espírita que nós tivemos nesta cidade e que foi muito marcante como detonador de um movimento que junta ciência médica e doutrina espírita. E eu me sinto honrado por retornar a esse espaço, a essa cidade, para compartilhar reflexões. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Esta é uma grande síntese da contribuição que o Espiritismo tenta replicar na atualidade. Porque detemos hoje uma historiografia que nos fala da necessidade de podermos olharmos-nos de uma forma mais abrangente para podermos encontrar respostas para perguntas que ainda nos desafiam enquanto seres humanos debruçados na academia. Quando a história nos traz o mergulho do grande holandês Leeuwenhoek, Anton Leeuwenhoek, multiplicando a sua aparelhagem para poder melhor enxergar o mínimo, fazendo a composição de mais de 275 lentes de aumento para enxergar aonde estava a doença e contribuindo deste modo para que pudéssemos antever o micro-organismo e o microscópio, nós vamos observar que a humanidade vem num crescendo e é compreensível que esse crescimento ele tenha se feito num ângulo, numa perspectiva. E ele foi feito em razão de que o conhecimento humano no Ocidente ele precisou experimentar uma fragmentação, porque a teologia dominava o conhecimento de forma férrea. Tudo que se distanciasse do conhecimento bíblico não poderia naturalmente ser divulgado. Havia uma perseguição. A fogueira, por exemplo, a prisão, eram os espaços reservados àqueles que tentassem ousar, discordar da posição teológica dogmática. E foi nesse vão da história que Francis Bacon, René Descartes trouxeram as suas contribuições a partir do século XVI, abrindo um espaço para que as diversas disciplinas acadêmicas pudessem avançar. Agora, refugiadas numa antítese, o materialismo, e o materialismo ateísta necessariamente. Saímos de uma religiosidade limitante, dogmática, para um outro extremo. E nesse outro extremo é que surge Leeuwenhoek, fazendo esse mergulho dentro da matéria para poder encontrar aquilo que era o adoecimento. Mas Giovanni Battista Morgani, o pai da anatomopatologia, deveria, estudando os cadáveres, fazer a sua contribuição dizendo que a doença ela vinha em função da desestruturação do órgão. E ele, fazendo as necrópsias, fazia esse estudo e dava um salto de qualidade para que pudéssemos saber de onde vem a doença, qual a origem da patologia. Mas nesse caminho, o alemão Rudolf Virchow, o grande médico alemão, haveria de dizer, numa análise mais detalhada, de que não, de que a doença ela vem da célula. A célula adoece o órgão e o indivíduo, então, enfermo, pode morrer.
Essa contribuição deveria receber um benefício ainda muito maior, porque o que fazia a pessoa adoecer? Entrevia-se os miasmas, era algo que vinha de fora, e com a contribuição de Louis Pasteur e de Robert Koch, a bacteriologia, o microscópio, abriu espaço para o estudo dos infinitesimais, para os micro-organismos. Eles é que faziam a célula, o órgão, eles faziam a patologia e agora era possível, portanto, saber a causa da doença. Nesse caminho de poder decifrar pelo que uma célula era afetada pelo micro-organismo, surgiu Gregório Mendel, que estudando a célula, pôde perceber na sua composição nuclear os genes e trouxe a contribuição, como pai da genética, de que o ser humano ele tinha nessa estrutura da célula, no núcleo e nos genes, talvez, as explicações para a vulnerabilidade da célula, do organismo, à enfermidade, às agressões e, portanto, ao adoecimento e à morte. Essa tese, que há bem pouco foi desbancada com o projeto Genoma, que estudando o mapeamento dos nossos genes, descobriu de que nós não tínhamos 100 mil genes, como era a pretensão dos cientistas a princípio. Temos aproximadamente um pouco mais de 26 mil. Algumas leguminosas têm mais do que o ser humano. O chimpanzé tem 1% a menos que o ser humano, e só. Então viu-se que a genética, ela naturalmente não explica a causalidade das doenças e nem é possível operar uma terapia gênica, porque a genética em si mesmo foi uma grande frustração daquilo que era a expectativa dos cientistas. Mas Fleming, no ano de 1928, descobriu a penicilina. Foi o grande salto para matar os micro-organismos que destruíam as células, que afetavam os órgãos, que geravam as enfermidades e que levavam à morte. Com Fleming, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1940, em função da sua descoberta, abriu-se o espaço para a antibiótico-terapia. Hoje temos os fungicidas, que matam os fungos. Hoje temos os antivirais, numa tentativa de controlar o desenvolvimento dos vírus. E, curiosamente, esse avanço todo que nós fizemos não foi capaz de deter a enfermidade, muito embora foi capaz de controlar as epidemias, mas não foi capaz de poder trazer respostas plausíveis para erradicar a enfermidade de uma forma bastante ampla, porque hoje tem as superbactérias, as bactérias que se multiplicam, que sofrem mutações e enfrentam os antibióticos que começam a funcionar como se fosse leite para que elas pudessem se desenvolver. Como que? As bactérias grandiosas, as superbactérias, ameaçam todo o conhecimento da antibiótico-terapia, porque em função do uso abusivo dos antibióticos, há muitos micro-organismos que resistem a essa terapêutica destruidora dessas pequenas manifestações de vidas infectantes e virulentas. Assim sendo, nós estamos no impasse também porque surgiram, de uma forma muito mais intensa, as patologias degenerativas, as patologias que desafiam os aspectos da nossa defesa imunológica, processos degenerativos que surgem do nada e que a medicina até hoje não consegue explicar pelo que um organismo se autoagride num processo autoimune e entra num processo de degeneração, às vezes levando à falência sem que se nada possa fazer a não ser minimizar o sofrimento através da medicina paliativa. Esse caminho, ele vem se fazendo portentosamente, mas no âmbito mental surge ainda desafios mais avantajados. Quando Freud, no final do século XIX, início do século XX, pôde mergulhar no psiquismo e descobrir de que muitas das doenças que a gente traz, elas são originárias do nosso inconsciente. Bloqueios, inibições, castrações da nossa energia sexual. Ele focou na energia sexual. A grande contribuição de Freud foi descobrir a sexualidade infantil. E talvez a sua limitação foi reduzir todas as doenças a essa possibilidade.
A psicologia freudiana, estudando as manifestações da doença através da energia de vida, a energia psíquica, a libido, que sofria resistências dos pais, do ambiente, castrações, impedimentos. E quando não soubesse fazer esse contorno, como uma fumaça jogando pela chaminé, era necessário abrir uma janela para que a fumaça, nessa metáfora, usada por ele, não pudesse intoxicar as pessoas. Essa janela era as doenças, os sintomas. Mas a análise freudiana, ela se reduziu a olhar o ser humano dentro daquele olhar materialista ateísta. Ele qualifica o psiquismo humano como sendo uma máquina. A estrutura do psiquismo humano ele chama de aparelho psíquico, porque até hoje a medicina nos olha como se fôssemos uma máquina, e os profissionais que devem atender a saúde do ser humano como se fossem técnicos, como se fossem aqueles que deveriam fazer as substituições adequadas das peças que estão, por assim dizer, comprometidas. Esse é o olhar inspirado todo no materialismo, inspirado na escola de Koch, do século II, que propõe uma análise da saúde humana dentro de uma visão mecanicista, organicista, materialista, e que vai dividindo e separando o ser humano para encontrar o defeito. Por isso, nós encontramos uma medicina cuja ponta do iceberg é a doença, e nós nos detemos nela, e o que é importante são os especialistas, aliás, os super especialistas, porque há subespecialidade. Você procura um oftalmologista para tratar o seu olho, um cardiologista para tratar do seu coração. Dependendo do problema do seu coração, você procura um subespecialista na cardiologia que vai tratar dos ritmos, ou que tem uma intervenção de natureza cirúrgica, mas só no coração, ele não opera outra área. Se é o oftalmologista e o problema é na córnea, você vai procurar um especialista na córnea. Se é na retina, no sistema nervoso, você vai procurar alguém que seja subespecialista dentro da oftalmologia em retina. Nós caminhamos para a superespecialização dentro deste horizonte técnico para encontrar a enfermidade e devolver a saúde. E o psiquismo? Onde está a doença psíquica? Se Freud trouxe esse olhar psicológico, não obstante fosse médico, e se Jung avançou fazendo esse estudo, ainda hoje nós patinamos, porque a psicologia e a psiquiatria não conseguiram avançar para além de uma vida só. Elas estão ainda, como todas as outras disciplinas, olhando a saúde humana ou a doença dentro desse olhar materialista ateísta, ou seja, nós fragmentamos o ser humano. Medicina, saúde, doença, olhada pela medicina e através das ciências que se debruçam sobre o corpo de um lado, religiosidade para o outro, filosofia para o outro e arte para o outro. Nós separamos, esquartejamos o ser humano e, por assim dizer, durante 4 para 5 séculos, nós estamos ainda precisando reencontrar esse ser humano. É nesse vão da história que nós vamos encontrar a possibilidade da contribuição espírita. Porque somente nos últimos tempos as ciências têm se aproximado do aspecto espiritual timidamente. Porque há um rechaço da religiosidade, há um incômodo que se faz em todas as disciplinas científicas. Nós não podemos desconsiderar que Freud tinha razão de que a religiosidade era muito castradora do ponto de vista sexual. E as histerias nos homens e nas mulheres, elas abundavam em função desse olhar religioso castrativo. Karl Marx tinha razão na sua análise sociológica quando dizia que a religião era o ópio do povo, porque na verdade ela era usada, até então, para manipular as consciências. Allan Kardec conseguiria dizer a mesma coisa, dizendo que, infelizmente, a religião sempre foi instrumento de dominação. Mas a proposta que o Espiritismo traria no Ocidente seria inteiramente renovadora. Ele ousaria fazer a reconexão das 4 partes. Ele tentaria reunir artisticamente ciência, filosofia e religião. E o olhar para o ser humano seria um olhar que transcenderia o corpo sem abandoná-lo. Assim sendo,
Quando se faz uma perspectiva de análise da saúde humana, nós olhamos o corpo, mas não nos detemos nele. Porque o corpo é apenas o fenômeno dos efeitos finais. É a ponta do iceberg, é 5% daquilo que transforma-nos em seres enfermos. As ciências que cuidam da saúde, cuidam apenas da patologia, da doença, da etiologia no corpo, mas não vão além daí. A psicologia, a partir de Freud, Jung, Stanislav Grof e outros que foram aprofundando, desceram um pouco, entraram na mente, mas ficaram aí. E somente agora, nos últimos tempos, nas 2, 3 últimas décadas, surgiu a psicologia transpessoal, incluindo a dimensão do espírito. A doutrina espírita, há 160 anos quase, ela nos traz essa visão de que nós precisamos olhar a nossa saúde, valendo-nos de tudo que nós construímos pelo tecnicismo, pela ciência acadêmica materialista, mas será insuficiente a resolução dos nossos processos mais dramáticos se ficarmos apenas aí. Se ficarmos perseguindo uma bactéria, um fungo, um vírus, achando que eles são os demônios da atualidade. Ou achando que simplesmente o acaso genético nos encontrou. Ou achando simplesmente que os nossos pais são culpados de tudo, porque nos geraram um corpo deficiente. Ou simplesmente achando de que nascemos sobre uma má estrela e a má sorte faz-nos adoecer. Essas explicações, todas elas, são insuficientes para que possamos entender essa dinâmica do ser humano, que é muito mais do que um ser humano, é um ser transhumano. É um ser que antecede o corpo e que sobrevive o corpo. Sem abandonar tudo que foi estabelecido enquanto conhecimento científico, o Espiritismo faz uma proposição, faz um nexo, faz uma fermentação para que o ser humano e as ciências possam transcender-se a si mesma e possam incluir a dimensão espiritual para encontrar as razões profundas das enfermidades e as curas, os tratamentos profundos de tudo aquilo que nós tentamos em vão, muitas vezes, curar. Ou seja, o nosso olhar tem que ir para além do corpo, para além dos efeitos, dos resultados. Nós temos que ir para as determinantes profundas, para os processos causais profundos. E quando nós vamos fazer esse mergulho, às vezes ele está, como Freud dizia, nesta vida. Como, por exemplo, eu vi uma paciente minha, eu disse, coloque aí o seu espaço de vida no chão. Ela levantou, pegou alguns instrumentos que eu uso, brinquedos, colocou assim um espaçozinho, eu digo, entre nele. Quando ela entrou, ela não conseguia nem entrar. Eu disse, e onde é que está sua mãe? O espaço da sua mãe. Ela levantou os olhos e disse, é toda essa sala. E eu compreendi que ela estava no útero. Ela estava como uma adulta, independente, profissionalmente e economicamente, mas emocionalmente agarrada na mãe. Não conseguia emancipar-se do lar, não porque não tivesse autonomia econômica, ela não tinha autonomia emocional, ela não tivera a possibilidade de avançar. E então nós fomos mergulhar nesse conflito, porque ela tinha um conflito de que ela não era amada pela mãe. E havia dentro dela um segredo que ela não compartilhava com ninguém, de que ela suspeitava de que ela não era filha da mãe. Quem não é filho da mãe, né? Eu conheci a mãe dela era a cara dela. Como é que aquela pessoa não conseguia compreender, pela evidência física, que ela era filha da mãe dela? De que ela era uma fraude, de que a mãe dela fraudou dizendo que era filha, mas ela tinha sido adotada. E ela tinha tanto medo que ela não era capaz de perguntar. Às vezes as evidências físicas, elas são patentes, mas se há uma interdição mental, nós não conseguimos validar a realidade material. Então, eu fiz ela mergulhar no processo de análise para o útero.
E ela foi para uma gestação que inicialmente foi formosa. Ela descreve a banqueta, descreve várias cenas, descreve a mãe conversando com ela, tocando-lhe o ventre. Mas quando chega na idade de 8 meses de gestação, a mãe entrou em crise. Porque na gestação anterior, a mãe tivera um filho que nasceu morto. E aí, ela, com receio de perder o filho novamente, começou a não querer que a gestação fosse adiante, com receio de que a criança morresse. E ela começou a resistir e começou a entrar numa paranoia. E ela, a criança, compartilha o psiquismo da mãe, como nós já depreendemos. Tudo que acontece no psiquismo e no organismo materno, a criança é mais do que uma testemunha, ela é um co-participante. E o processo evoluiu. Quando ela foi ter o parto, a mãe dela entrou num surto no momento em que ela teve a criança. Porque a criança não nasceu e não podia nascer, o colo não abria, porque ela não queria que a criança nascesse morta. Ela já estava num processo psiquiátrico, por assim dizer. E quando o obstetra fez a intervenção de natureza cesariana, quando tirou a criança, e quando colocou a criança para ela empurrou a criança e disse: essa não é a minha filha morreu. Esse ato de repúdio pós-nascimento, nada obstante tenha tido 6 meses de contato amoroso, esse ato foi tão agressivo, porque também o médico, aqueles que somos médicos, não somos preparados para tratar as emoções. Nós somos técnicos do corpo. A gente não quer nem saber como é que você está. Eu quero saber do seu olho, se eu cuido do seu olho. Dermatologista, eu vou na sua pele, eu quero saber da sua pele. Às vezes eu nem olho para o seu olho, porque eu sou um dermatologista. Onde é o seu problema? Eu não estou tratando uma pessoa, estou tratando um pedaço da pessoa. Isso é muito perigoso. O colega, obstetra, agarrou a criança e disse: esse é seu filho! Você começou a gritar e ficou aquela zorra total, como se diz no Brasil, aquela confusão, porque a mãe repudiava a criança e ele gritava com a mãe para a mãe aceitar a criança. Esse ato determinou que a filha pudesse não só repudiar a mãe, mas repudiar todas as pessoas de branco, porque o médico estava trajado com a bata branca. Ela não suportava barbeiro, médico, pai de santo, nada disso ela gostava, porque tudo que era de branco, ela tinha uma inconsistência, tinha um conflito tão marcante que foi essa experiência. Estava mais de 29 anos vivendo esse drama, que estava relacionada analiticamente a um processo do parto, que os psicanalistas hoje mergulham com muita profundidade nessa análise. Mas há situações que essa vida não se explica. Eu estava cuidando de uma pessoa que viaja ao Brasil regularmente, porque é um profissional da fisioterapia de alto gabarito e é chamado para participar de cursos, está ligado ao governo, nas estruturações regulamentares em relação à profissão, e de repente surgiu um medo dele fazer a viagem de avião. Ele que viaja a todo tempo, surgiu um medo. E esse cidadão, que é um amigo meu, disse: Alberto, eu não sei o que aconteceu comigo. Surgiu um medo, eu não consigo viajar. Eu não consigo me aproximar do aeroporto. E ele é uma pessoa muito sensível. Eu, então, fui fazer a análise para avaliar o drama, o conflito, a nascente do conflito, porque não havia conflito. De repente surgiu um medo. Ele ia fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, Belém para o Rio de Janeiro, que todo mundo quer de Belém ir para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito boa. Quer dizer, era mais um motivo para querer ir, não era do Rio de Janeiro para Belém, né? Que talvez houvesse alguma dificuldade. Então, surgiu um medo. Então, eu fiz 2 intervenções, e apenas 2. Veja como a mente é fantástica no ponto de vista da sua psicodinâmica. Ele estava apresentando um quadro psiquiátrico que a gente chama de fobia simples. Era uma fobia pontual. E as fobias pontuais, elas têm habitualmente uma causalidade fácil de remover. E dentre os trabalhos dos 2 que a gente fez, eu vou narrar um apenas. Ele era um pesquisador inglês e foi fazer uma expedição. E com ele ia outros pesquisadores. Eram 3 outros pesquisadores, dentre os quais 2
eram mais jovens e outros 2 eram diríamos assim, já mais experientes. E ele estava chefiando a expedição. Os pais dos 2 mais jovens fizeram 1000 recomendações para que ele cuidasse dos 2 mais jovens. E assim foi, na medida em que ele foi escalar uma montanha que estava gelada, ele foi dando esse trato adequado com toda a sua proficiência. Quando chegou numa determinada instância, em que o grupo se reuniu, os 2 estavam inseguros, os 2 mais jovens. E os 2 mais experientes aconselharam a ele, que era o chefe da expedição, que eram 5 pessoas, que eles ficassem aquela noite ali e seguissem só no dia seguinte. Ele disse que não, que havia chance de chegar a um outro patamar, porque precisava ainda de fazer 2 escaladas dentro de 2 tempos. Ele disse que dava para chegar no outro lugar. E como ele era o chefe, a despeito dos 4 dizerem não, ele fez valer a sua opinião e começaram a escalar. O tempo foi ficando mais difícil, os garotos, que eram adultos jovens, ficaram mais estressados, mais inseguros. E quando ele vai chegando, em função do tempo, ainda precisando de mais tempo para poder chegar onde tinha que chegar, um deles escorrega. E quando escorrega, leva o outro. E ele segurou a corda e ficou na dúvida, o que eu faço? Segurando a corda, corta a corda ou vai junto? Ele cortou a corda, caíram os 2 pesquisadores jovens e o outro mais experiente que estava atrás, e o outro ficou na base. Um ficou na base. Subiram os 4 e ficou um na base. Ele acabou de subir, chegou no patamar aonde era para chegar, e pela manhã, quando ele vai olhar, ele vê os 3 mortos. E ele então é açoitado pela angústia que o acompanhou durante a noite inteira. O que a comunidade científica vai dizer de mim que cortei a corda? E ele então, sem conhecimento da transcendência, se joga e se mata. O quinto pesquisador que ficou na base, depois quando sobe, encontra os 3, a corda cortada, depois sobe mais um ponto e encontra o pesquisador mor, também morto. As exéquias são feitas e ele, fora do corpo, acompanha tudo sem entender. E tem a possibilidade de avaliar o drama dos pais que lamuriavam, que tinham confiado os seus filhos àquele pesquisador, que, por certo, não teve o cuidado suficiente com ele. E ele, depois de um longo tempo de sofrimento após o enterro, ele é resgatado e é atendido. O motivo foi o suicídio. Mas qual foi o motivo real? Foi ele ter feito valer a sua opinião e não a do grupo. Porque cortar a corda era um mecanismo de sobrevivência. Ele poderia e deveria fazer. Mas o problema não foi a corda ser cortada. O problema foi ele ter, goela abaixo, feito valer os 4 subirem com ele. Quando aqueles 2 pesquisadores mais novos e o mais velho, e ele sobe os 4, ele, a despeito de contrariar o grupo inteiro, isso gerou nele uma responsabilização da qual ele não sustentou, ele viu que foi demasiado e se sentiu culpado. E simplesmente, nós já tínhamos feito uma outra sessão, uma outra ocorrência que eu não vou descrever, e ele voltara para essa sessão, antes de iniciar a sessão, e disse assim: é incrível, Alberto, eu não só não consegui entrar numa agência de turismo, mas eu consegui tirar o bilhete da internet, que eu não conseguia fazer isso, com medo. Eu consegui tirar. Eu espero que eu consiga tirar o medo completamente. Essa segunda sessão foi o suficiente. Ele viajou para o Rio de Janeiro, voltou. Quando nós tivemos um novo encontro, eu perguntei para ele, mas não está claro para mim o motivo, por que você ia no Rio de Janeiro olhar sua mãe? Ele disse, não, eu não ia no Rio de Janeiro olhar minha mãe. Eu ia no Rio de Janeiro agenciar um pós-doutorado e aproveitar e ia visitar minha mãe. Porque, a princípio, ele tinha me dito que ia visitar a mãe. O agenciamento do pós-doutorado o remeteu à experiência do cientista que ia escalar a montanha. Esse foi o gatilho que o remeteu a acordar
uma memória conflitiva de culpa e que fez surgir uma fobia circunstancialmente e travá-lo. E depois destravá-lo na medida que a gente fez esse mergulho, e há toda uma técnica, além da lembrança, para elaborar esse conflito e dissolver o comando negativo, transformando no comando positivo. Ele conseguiu naturalmente fazer a viagem, voltar, e esse processo de medo... Aliás, até encontrei ele já depois no avião, ele e a esposa no avião, depois desse trabalho. Esse olhar nos fala de que o nosso psiquismo é infindável. E só esse olhar da reencarnação faz-nos entender as patologias mais simples de alguém que tem uma trava em função de um problema dessa vida, ou de patologias mais simples ou mais complexas, que tem uma trava que está relacionada a uma experiência de vida anterior ou a várias experiências de vida anterior. Assim sendo, quando nós olhamos uma pessoa que não consegue se levantar diante de um grupo, ou um grupo como esse aqui, ela não consegue nem entrar porque ela tem fobia social, é impossível para a psiquiatria hoje, uma psiquiatria centrada na biologia, porque a psiquiatria hoje ela é fundamentalmente biológica, muito embora não só seja. Há outros grupos que pensam diferente, mas a maioria pensa biologicamente. E o olhar, por ser biológico, tem que se tratar o cérebro, e fica fundamentado só no remédio. Então, esse olhar de que o ser humano adoece porque o sistema nervoso está doente, ele contradiz na atenção básica de saúde, quando a principal queixa, pasmem, são somatizações. É a mente que somatiza e a pessoa adoece. A psiquiatria pensa exatamente ao contrário, fazendo-nos entender de que a mente adoeceu porque o cérebro adoeceu. Há uma contradição aí que é própria de uma visão do ser humano olhado só do ponto de vista materialista. Então, a psiquiatria, ela olha o ser humano numa vida só. Como é que explica uma fobia social? Faz-se análise, mergulha-se nas psicoterapias tradicionais e não consegue-se saber a causa. E se reduz os efeitos, apoiados com um apoio psicoterapêutico com medicamento, e às vezes consegue-se resultados precários, dependendo da intensidade da fobia social. A pessoa não consegue estar num grupo, não consegue se levantar na escola e fazer uma fala para um grupo de 10 pessoas, não consegue ir a um aniversário onde tenha muitas pessoas. Ela traz dentro de si, no olhar espiritista, uma sequela ou um adoecimento, uma chaga que ainda não curou, e que faz com que ela trave por mecanismos de autoproteção. São pessoas que habitualmente lesaram grupos, tiveram atitudes delinquentes, usurparam da crença dos outros como um mal religioso, fizeram a expropriação pública como um político e assaltaram os cofres públicos, lesando a população que o elegeu. São pessoas que se comprometeram publicamente e não foram justiçadas. Não tiveram, portanto, a justiça que se lhes alcançasse. Agora ela vem e quando vê o público, parece que ela vai ficar presa, parece que ela vai ser descoberta. Então, como mecanismo de defesa, ela recua. É o processo de culpabilidade que faz com que ela recue para evitar ser descoberta, porque a sua consciência lhe diz de que ela infringiu uma lei cósmica de cooperação. Ela usou de má fé. Ela lesou-se a si mesma quando lesou os outros. E agora ela ressurge e traz uma psicopatologia vulnerabilizante. Como tal acontece com alguém que com 12, 13 anos surta e faz um quadro esquizofrênico e nunca mais volta ao normal. A esquizofrenia hebefrênica, essa que surge na fase da adolescência, é a mais invasiva. E a despeito de todo o atendimento psicoterapêutico e medicamentoso, é uma doença que tem dificuldade de remitir, de ceder. Ela evolui, às vezes, mesmo bem tratada, mas a sua evolução é precária e, habitualmente, o psiquismo, com o tempo, vai ficando sequelado num quadro que é crônico,
que é habitualmente irreversível e que leva para a desagregação do psiquismo, com a sintomatologia de alguém que não consegue manifestar a afetividade, que não consegue abraçar você, que não consegue sorrir, por exemplo, e que apresenta os conflitos, os seus delírios, esses quadros que às vezes perturbam toda a família. E aí, como é que a medicina, a psicologia, as diversas psicologias podem entender um drama como esse? Só uma visão reencarnacionista pode nos dar a explicação de que alguém, às vezes, entra num estado tal que surta, que parte. Esquizofrenia, esquizo, partição, quebra. Há uma quebra na unidade psíquica. Sabe quando você vai e vê uma ocorrência dramática que você fica abestalhado ou desmaia? Por que você desmaia quando você tem que manter lucidez? Para carregar uma pessoa, a sua mãe que você encontrou em casa no chão. Você tem que ir tomar posição, agir. Você olha a sua mãe e desmaia. E fica você e a sua mãe lá. Você não sabe se ela está morta ou não está. Você também caiu lá. Esse é um mecanismo de autoproteção. A gente rompe com a realidade da lucidez e desmaia. Ou como uma mãe que tive a oportunidade de ver no asfalto, no sol a pino, cujo caminhão passou por cima do seu filho de 7 anos e ela acariciava a cabecinha do filho e dizia: meu filho, levante, meu filho, está na hora de acordar para ir para a aula, levante. E a multidão no entorno e aquela mulher querendo acordar o filho para ir para a aula. O quadro de perder um filho atropelado é tão traumático, é tão difícil que ela surta, ela desconecta e fica vivendo uma realidade que não é a realidade. É uma forma de autoproteção. É comum a gente ver no enterro, o morto está lá e a pessoa está aqui, está rindo. E vai abraçar é o filho, a esposa, o esposo, né? Às vezes a esposa é o esposo porque está feliz mesmo, porque o outro já foi e já devia ter ido, conflito e tudo. E a pessoa está feliz. E ela sabe que ela está feliz e os outros, quando a veem, traem-se e ao invés de dar peso, me dão parabéns, parabéns. E é um ato falho da pessoa que perdeu e que lutou e o do outro que vem celebrar a livração, o livramento, como diz os nossos irmãos protestantes, o livramento, que se livrou. Não estou falando desse caso, eu estou falando do outro, que a dor foi tão grande que a pessoa está ali, não derrama uma lágrima, para depois cair numa rede, numa cama e precisar de ajuda até medicamentosa, porque não consegue nem fazer o luto de tanta dor que é. Esse quadro de desconexão é o que acontece quando alguém comete delitos gravíssimos. O espírito André Luiz descreve isso no livro No Mundo Maior, com o título do capítulo Estranha Moral. Alguém que comete um crime não se recupera, ninguém sabe, mas a consciência sabe. E o indivíduo vai e desenvolve, faz um quadro psiquiátrico que a gente chama de esquizofrenia, que é esse quadro de ruptura da integridade da mente, quando você tem um aplanamento da sua afetividade, você tem um comprometimento da sua capacidade de juízo, o seu pensamento fica comprometido, a sua estrutura mental sofre penosamente. E isso é um jeito de você, de uma certa medida, se defender. Esse é um quadro que surge na juventude e os pais e os médicos às vezes se sentem inoperantes, os profissionais. E os pais ficam desadorados, vêm ao centro espírita achando que é um problema de espírito, é muito comum isso. E não é problema de espírito, é problema do espírito reencarnado, mas não é influência espiritual. Na ânsia de cura, e às vezes ficam amargos, porque o filho, a filha não melhora. Eu quero dizer, meus irmãos, que a reencarnação é uma psicoterapia. Aquele espírito que traz a fobia social, aquele que traz a esquizofrenia, o outro que traz o transtorno do humor bipolar, são transtornos avantajados que falam de um desequilíbrio de alguém que está fazendo o caminho de volta, de alguém que está retroagindo em razão do caminho para a lama que se projetou, agora ele está refazendo o caminho de volta. Meu pai tinha um transtorno psiquiátrico, tinha um transtorno do humor, era um bipolar. E era muito interessante,
Porque ele desencarnou com 92 anos. Com 92 anos, na UTI, nós ainda estávamos atendendo entidades vinculadas a ele. Eu frequento o centro espírita desde criança, porque a nossa família era espírita, nasci num lar espírita. Frequento as reuniões mediúnicas desde criança, mesmo numa idade que não deveria estar participando, mas a cultura familiar me colocou. Eu acompanhei espíritos vinculados ao meu pai a vida inteira, atendendo as entidades. Às vezes mais, às vezes menos. Um irmão meu desencarnou e quando se comunicou disse: mano, vocês precisam ver o que é o nosso pai sair do corpo e ter que enfrentar multidão. O comprometimento dele foi coletivo. O comprometimento dele foi com o poder. E dá pena de ver porque é muito desproporcional. E quando a pressão era muito grande, ele desenvolvia a crise a despeito do remédio. E só reduzia quando a gente entrava com o apoio espírita ao lado do remédio e reduzíamos as interferências espirituais, que eram atendidas em grupo, e muitos espíritos em cada reunião, e aí passes, água fluidificada, e aí ele voltava para o eixo e ficava mais estável. Depois ia para a sua depressãozinha, depois voltava para o normal, e quando ele desequilibrava de novo, ele queria logo ser, sabe o quê? Presidente da República. Ele não queria ser vereador, não. Nem prefeito, ele queria ser o presidente da República. Ele dizia: vocês vão me ver subindo no Planalto. Eu digo: o papai já surtou de novo. E já tinha surtado. Ele tinha comprometimento com o poder. E nasceu com uma deficiência física que muitos hoje, até hoje, não sabem explicar. Se você consulta a embriologia, a andrologia, a medicina fetal, ninguém sabe explicar pelo que nasce uma pessoa com uma doença congênita. Hereditária, você tem os elementos hereditários e ainda pode argumentar. Mas congênita, porque uma pessoa nasceu uma mão. Meu pai nasceu torto do lado direito, a mãozinha, o pezinho. E aí a gente conversava com ele, mas por que eu nasci assim? Mas meu pai, o senhor aprontou demais. E nasceu assim. Aí a minha mãe disse: foi você quem pediu. Ele disse: eu vou pedir para vir torto. De fato ele não pediu, foi imposto. Porque ele usurpou. Então ele veio assim: pai, foi Deus que não queria perder você de vista, porque você foi muito peralta na outra. Nessa ele diminuiu a peraltice, diminuindo a sua mobilidade física. Mas não era suficiente, ele veio com um adoecimento mental. E quando, do seu adoecimento mental, quando ele entrava em crise, o exercício do poder brotava dentro dele. No Evangelho no Lar, eu disse: pai, se o senhor pudesse ter feito o caminho escolar que o senhor tanto desejou fazer, o que é que o senhor ia ser? Desembargador. Quer dizer, ele não ia ser um operador do direito, um advogado, ele ia ser desembargador, que é o teto. Só faltava ele dizer juiz do Supremo Tribunal Federal. Porque se ele podia ser presidente, ele podia ser juiz do Supremo. E eu disse: nesse dia, e se o senhor fosse o desembargador, que seria de nós? Vocês estariam tudo perdido. Ele tinha uma compreensão, ao mesmo tempo, de que o dinheiro para uma família que éramos 7, 8 depois, que chegou uma depois de acréscimo pela via da adoção, de que o exercício da pobreza era terapia para a família inteira. E de que muito dinheiro deveria fazer a família se perder inteira. Ele tinha essa consciência do planejamento espiritual dele. Mas ele tinha a imposição da lei para que ele trouxesse a deficiência, que estava no psiquismo, estava no corpo, a fim de que ele pudesse aproveitar a encarnação. Não castigo divino. Não é nenhum espírito que chega: vamos alterar ele aqui agora. Não é assim. É o próprio psiquismo que lesa a si próprio, lesa o corpo perispiritual, e quando vai modelar o corpo físico, traz a alteração congênita. E traz a alteração do metabolismo cerebral. O metabolismo cerebral alterado é consequência, não é causa. É lógico que se você tem uma infecção e atinge o cérebro, afeta o psiquismo. Se você tomar uma dose de LSD, afeta o seu espírito. Se você tomar álcool, você fica bonzão, já fica gritando. Você que tem fobia social, já vai subir numa mesa e já vai esquecer da fobia social e vai começar a cantar, falar. Afeta o cérebro, uma substância química, afeta e perturba, o espírito perturba. E foi isso que Allan Kardec teve o primor de fazer.
mostrando que o espírito, ele determina o corpo e que o corpo impacta o espírito. Ele influencia o espírito e por isso nós precisamos tomar remédio quando é necessário tomar remédio. Por isso que a medicina, com todo o seu arcabouço, seu arsenal terapêutico, ela é importante. É por isso que existe o bisturi. Porque um tumor no cérebro, um aneurisma, por exemplo, que esteja comprimido uma determinada área, ele precisa ser tirado, porque ele comprime e dá repercussão na alma. E a pessoa começa já a perder a memória, já começa a entrar sonolento. Outro dia eu vi um amigo da área de saúde, um farmacêutico, começou a entrar em sono, foi ao neurologista, não era nada, e foi ao neurologista de novo, fez os exames, não era nada, fez eletroencefalograma, não era nada, e ao ponto de ele chegar na parada no semáforo, dormir. Como se tivesse um quadro de narcolepsia. E estava participando da reunião mediúnica e um espírito amigo disse, vá ao neurologista e peça que ele solicite uma tomografia computadorizada. O neurologista que acompanhava ele há muito tempo não conseguia fazer o óbvio, que era pedir uma tomografia computadorizada, porque todos os exames eram normais. E ele atribuía a processos psicológicos aquele sono e não conseguiu avaliar que poderia ser neurológico. Ele abriu, era um tumor que deve ter se desenvolvido em torno de 12 anos, segundo a análise do neurologista que operou, que foi o tumor benigno foi se desenvolvendo, mas foi comprimindo aos poucos. E por isso era silencioso, não dava sintomas gritantes. Mas chegou num determinado momento tal, o seu tamanho, que ele começou, no seu processo de compressão, a dar sonolência. Quando tirou o tumor, uma cirurgia que demorou mais de 12 horas, para se tirar sem lesar os neurônios, o cidadão simplesmente voltou ao seu normal. Aquele tumor, comprimindo o cérebro, afetava o psiquismo dele, estava gerando o sono e estava trazendo algum movimento no aspecto do seu humor. Ele estava mais irritado, que ele não sabia se era por causa do sono, mas ele dormia tanto, como é que podia ficar irritado com sono? Coisas bem discretas, silenciosas, sutis. Então o corpo afeta o espírito, mas o corpo decorre do espírito. Não é o cérebro que gera os sintomas psiquiátricos. E a pessoa é uma doente psiquiatricamente porque o cérebro adoeceu. Não, é a pessoa que é doente, altera o cérebro, que num circuito vicioso repercute no espírito. Quando a pessoa desencarna, ela ainda sai com a ressonância daquela patologia que ela viveu, às vezes, por 50 anos. Mas já sai, como meu pai saiu, com amplas possibilidades de poder gozar de um novo equilíbrio. O olhar para a patologia, sem nenhum masoquismo, na perspectiva espírita, é muito otimista. Porque a doença que nós não procuramos e que surge do nada, espontaneamente, é a doença que vem nos falar da cura da alma. E que, a despeito de toda a ajuda médica, não consegue ser erradicá-la, uma doença degenerativa, ela vem como um expurgo. Ela vem fazendo com que a alma se recomponha. E nós não podemos negligenciar o atendimento médico, fisioterapêutico, das ciências combinadas, todas da saúde. Nós não devemos, mas devemos ter resignação se a doença não cede. Um autismo grave do espectro autista, por exemplo, leva muitos pais, às vezes, ao desespero, posto que, às vezes, as respostas são muito pequenas. A despeito de toda a ajuda, o relacionamento do autista, a resposta que ele traz é lenta, é pequena, sobretudo quando é muito grave. Mas quando tem o conhecimento espírita, sem negligenciarmos todos os atendimentos que podem e devem ser feitos, nós precisamos valorizar de que aquele corpo e aquela reencarnação, ela é uma encarnação vitoriosa. Se durar 10, 15, 20, 30 anos, o autismo também é um processo de terapia para o espírito. Faz-nos, portanto, ter um acolhimento, sem nenhuma acomodação, mas faz-nos ter um acolhimento, uma resignação, que na linguagem espírita está muito distante de passividade. Resignação é o coração e a afetividade dizer sim, eu aceito.
E obediência é a inteligência, a racionalidade de dizer sim, eu compreendo. E como eu compreendo, eu aceito. Então isso é que é ser obediente e resignado, que é diferente de ser acomodado e passivo. A proposta espírita, portanto, quando ela olha para o corpo, nós precisamos ver a alma. É curioso que o discípulo de Freud, chamado o discípulo branco, na linguagem inclusive preconceituosa da época, chamava-se William Reich. Reich, ele estudava as alterações psíquicas, como é que elas se manifestavam no corpo, e construiu uma psicoterapia olhando como os músculos, as couraças se manifestavam no corpo. E se manifestavam no corpo como sintomas de alterações psíquicas não tratadas. Se Reich conhecesse a reencarnação, ele haveria de entender que o teu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, ele é o reflexo do nosso psiquismo do passado. A estrutura corpórea interna e externa que ele analisava, ela não é outra coisa a não ser a somatória daquilo que nós fizemos no passado. E coisas que podem parecer, às vezes, do acaso biológico, elas têm um sentido, especialmente se elas são significativas. Outro dia, já faz algum tempo, eu vi um cidadão que estava, um colega médico, psicanalista, cardiologista, e ele então estava comigo e me pediu para que eu o ajudasse, para que ele pudesse entender a psicanálise, fazendo um mergulho para além do psiquismo desta vida. Com o conhecimento espírita que também ele tinha, ele queria poder avaliar essa perspectiva de ir no inconsciente, além do consciente atual. E então, nós que já o conhecíamos e o acompanhávamos em alguns momentos, disse, vamos fazer. Era uma regressão didática. E ele disse, o que a gente pode fazer? Eu disse, a gente pode trabalhar essa tua lesãozinha. A lesãozinha era uma lesão no tórax. Era um câncer. Que ele tinha feito a ressecção com o dermatologista, tirou todos os bordos e foi declarado curado. Eu disse, vamos ver dessa lesão. Tal como Reich diz que o corpo revela, na sua dinâmica dos músculos, as alterações mentais, nas diversas couraças que se manifestam, nos bloqueios, eu utilizei aquele ponto que hoje os pesquisadores da reencarnação fazem valer nos estudos da marca de nascença. Não era uma marca de nascença, era uma patologia. E não era um sinal só, era um câncer. Então era alguma coisa significativa, e por isso eu escolhi. Ele deitou, eu toquei e fiz a indução. E ele foi para uma experiência como alguém que conduzia na posição como respondente a um oficial e conduzia as conquistas inglesas. Ele era alguém que estava à frente de esquadras que faziam conquistas. E lá pelas tantas, ele se afeiçoou a um garoto que fica no porto, lá na saída do seu país. E o garoto foi crescendo, e ele se afeiçoou ao garoto, o garoto se afeiçoou a ele, cresceu, e ele convidou o garoto para compor a esquadra na posição de um marinheiro. E saíram para uma das operações que fazia parte da sua rotina de conquista. E depois que eles fazem uma conquista, que ele está na praia, e que ele desenrola um mapa para montar a estratégia da próxima invasão, e diz como seria, o garoto, agora um adulto jovem, em torno dos seus 20 anos, levanta o braço e diz que discordava, que deveria ser de um outro jeito. Ele olhou e não entendeu. E a argumentação começou a se estabelecer, e ele percebeu que o jovem foi se exasperando. Ele ficou perplexo, porque era um marujo, ele era o comandante. O garoto veio e o enfrentou. E ao enfrentá-lo, ele mais uma vez, como um pai faria em relação a um filho, ficou firme, mas estava sob o impacto. O garoto sacou de um punhal, ele cruzou os braços e não poderia crer que como que um filho pudesse ferir um pai. Ele estufou o peito e o garoto cravou o punhal no tórax, justo no ponto onde surgiu o câncer. Ele tombou
e foi se dando conta fora do corpo que já havia um conluio. Vários marinheiros se envolveram, começaram a arrastar o corpo dele para a nau, e ele ficou perguntando o que é que ia fazer com o corpo dele, e estava completamente atônito e sangrante, porque o seu psiquismo ficou fixado naquela cena. Ele é alcançado, depois de um tempo, é levado, e no segmento do seu tratamento, ocorre uma coisa muito curiosa. Quando a equipe que o atende no mundo espiritual faz uma bandagem para ceder o sangramento cedia e depois voltava a sangrar. Então, alguém, na posição de um médico espiritual, se aproxima dele e diz assim: enquanto você não conseguir perdoá-lo, você vai sangrar. E ele argumenta: mas eu não tenho razão. Ele disse sim e não. Aquele garoto, aí o médico explica, aquele garoto surgiu de um relacionamento sexual extemporâneo que você teve com uma mulher portuária. A mulher se aproximou e disse para você que você era o pai da criança. Mas, naturalmente, como era uma mulher de má vida, você não aceitou a ideia de que pudesse ser o pai. Ela, quando a criança nasceu, mostrava quem era o pai. A criança foi crescendo apaixonada por você. E, ao mesmo tempo, foi surgindo um ódio proporcional ao amor que ela tinha por você, porque era o pai que rejeitou. Era o conflito do pai que eu amo e do pai que eu odeio, porque esse pai não me quis. Esse processo desequilibrou e ele meteu o punhal em você, matando o pai que não o acolheu. O psicanalista saiu do transe, finalizando o transe, e chorou muito. E me disse assim: Alberto, esse é o meu filho. Ele tem pouco tempo de nascido. É o meu filho. Eu tenho que acolhê-lo. Eu preciso melhorar o meu relacionamento com ele. Há uma resistência dele para comigo. E que eu não me estava dando conta que eu estava no movimento contrário, mas ele é criancinha. O espírito, ao renascer, acordou nele uma memória e surgiu, mediante os dias que forem se passando, essa memória se concretizou num quê? Num câncer de pele. É natural que ele já tivesse trabalhado, porque se ele não tivesse trabalhado, onde surgiria esse câncer? Talvez no pulmão. Um câncer não surge de graça. Pode ter uma motivação do aqui e do agora, da irradiação, do cigarro, mas às vezes ele surge do nada, a pessoa leva uma vida íntegra, higiênica, na alimentação, e surge um câncer do nada, num órgão do nada. Como surge uma diabetes numa criança pequena que não tem pais diabéticos e os médicos não sabem explicar por que essa criança desenvolveu diabetes sem ter ascendentes que justifiquem a doença, genéticos. É alguém que traz uma lesão naquele órgão, perispiritualmente, vulnerabiliza as células que deveriam produzir a insulina e desenvolve a diabetes, do mesmo jeito que este homem, este médico, este profissional com ampla consciência, desenvolveu um câncer na periferia. E o ato dele dizer que precisava melhorar demonstrava que ainda havia resíduo de ressentimento. Eu acho bonito a proposta espírita, quando ela nos apresenta Jesus, não como um ser assim, dogmático, né? Que nós temos que segui-lo porque temos que agradar a Deus. Deus não precisa do nosso agrado, a gente tem que se reconciliar com o divino. E a proposta de Jesus não é uma proposta religiosa, é uma proposta médica, é uma proposta de saúde. Viver Jesus não é para ficar bem com Deus, é ficar bem comigo, com você, com o outro, com a natureza e, por extensão, com o divino, observando as suas leis. Não perdoar é um problema de saúde mental. Porque uma esquizofrenia não vem senão através de uma culpa intoxicante, que às vezes revela que eu cometi um crime e às vezes me matei, às vezes é um homicídio seguido de suicídio, gerando uma esquizofrenia, como dizia Chico Xavier.
fazendo a análise das múltiplas possibilidades que podem gerar uma patologia. Assim sendo, na medida que nós vamos penetrando a doutrina espírita, essa ciência que se debruça sobre o espírito, portanto, a fonte profunda, nós vamos entendendo de que as nossas encrencas que surgem no corpo e na mente, elas são metáforas que nos chamam a atenção de que a gente não conseguiu escoar a fumaça que Freud diria pela chaminé e abrimos uma janela, que às vezes é a patologia mental, às vezes é o câncer, às vezes é a fobia, às vezes é a diabetes, às vezes é o processo degenerativo. E de que isso não deve ser olhado como uma maldição, não deve ser olhado com ódio para os pais, para o corpo, deve ser olhado como uma bênção, que temos que acolher e responder a essa metáfora adequadamente, porque toda patologia é um convite ao aprendizado que foi negligenciado. Toda doença faz-nos crescer e acordar para uma realidade maior. Quantos de nós, depois que perde um órgão, quantas mulheres, depois que perde um seio, voltam a viver melhor do que viviam antes? Sem nenhum masoquismo. Por que elas voltam a viver? É porque elas fizeram um movimento de reitineramento da existência depois de uma patologia grave. Acorda-se. Quantos de nós, quando olhamos para uma doença e nos revoltamos, deixamos de aproveitar o ensinamento que ela traz e às vezes mergulhamos numa revolta e desencarnamos em estado lamentável. O Espiritismo vem em apoio às ciências psíquicas e às ciências biológicas para nos devolver a possibilidade de nos encontrarmos um com o outro numa relação de amorosidade negligenciada. E, por isso, convertida em ódio, revolta, ressentimento, mágoas profundas, remorsos, culpas. E isso, se não resolvido em tempo, isso nós carregamos esse lixo e é da natureza que esse lixo fumacento tem que sair por algum lugar. E às vezes não é uma janela, é uma porta que a gente se abre. Nasce e a patologia não deixa a gente completar, às vezes, 1 ano. Nasce com uma trissomia de Patot, por exemplo, e vive 2 dias, 3 dias e morre. Para a medicina, devia abortar essa criança. Foi diagnosticado intraútero. Para nós, médicos espíritas, isso é uma bênção. Foi 9 anos de tratamento, mais 2 dias. Mais 2 dias. Para uma cura espiritual. Para um espírito profundamente comprometido, que agora tem condições de voltar e renascer, ainda com doença, mas menos. E já com aprendizado de valorização da vida. Assim sendo, caríssimos amigos, o Espiritismo vem ao nosso encontro hoje, nesta noite, para abrir um espaço de reflexão sobre o que nós estamos fazendo em relação às PIVIDs que nós temos. O que é que nós estamos fazendo com os desafios de cuidar da nossa saúde? Como dizia uma senhora outro dia que eu examinei tudo normal. Ela disse, doutor, isso é um problema. Eu disse, como um problema? Ela disse, sim, eu tenho 87 anos, não tenho nada. Então, o meu filho, como é que vai ser? Como é que eu vou morrer? Como é que o meu filho... Ela preocupada porque ela tinha muita saúde. Não tinha nada, a saúde estava bem, o peso estava bem, a pressão estava boa. E ela ficou assim, quase admirada, porque não tinha nenhuma doença. Eu digo, dê graças a Deus que a senhora não tem a doença. Mas então eu vou morrer de quê? Você vai morrer de saúde, eu disse para ela. Porque o corpo é apenas um espaço de aprendizado. Nós não somos imortais no corpo, somos imortais na alma. O corpo é um espaço que a gente tem que aproveitar e cuidar do nosso corpinho. É um templo que a gente está habitando. E nós não podemos negligenciá-lo. Precisamos cuidar dele adequadamente para que ele possa ter longevidade e qualidade de vida. Não basta só longevidade e qualidade de vida, para que a nossa alma, em o habitando, o santifique, santificando o aprendizado que aquele corpo media, permite, favorece. E assim,
nós vamos numa boa direção. Porque o Espiritismo, ele é tão formoso que ele nos ensina na área médica de que nós precisamos fazer uma anamnese. Anamnese é uma palavra estranha, né? Mas vocês já vão entender o que significa. Mnese, memória. An significa não, perda da memória. E anamnese significa recuperar a memória perdida. Todo doente, ele adoeceu em algum tempo porque ele se perdeu de si mesmo. Para nós que temos o olhar espírita, tratar uma pessoa não é curar a enfermidade é só curar a doença. Nós olhamos para a enfermidade o enfermo e para além do enfermo, o ser saudável que o habita. Ou seja, nós temos dentro de nós mesmos um médico interno. Nós temos um laboratório medicamentoso dentro de nós mesmos. Nós temos um potencial de cura dentro de nós mesmos, que nós rompemos no movimento de desapropriação, de desconexão. A anamnese não é só voltar para saber quando começou a doença. A anamnese é para saber quando o espírito se desconectou das leis. Para que ele possa, em recuperando a sua memória de que ele é um ser divino, ele possa ser o principal articulador da sua saúde. Porque a maioria de nós chega no médico que quer que ele nos cure. Com o psicólogo quer que ele tire a encrenca. No centro espírita que os espíritos nos curem. Isso é a atribuição nossa. O médico, o psicoterapeuta, os espíritos amigos, eles são nossos cúmplices. Eles são nossos auxiliares. Eles são as testemunhas ativas. Mas o articulador, o sujeito, o médico efetivo de você é você, da sua saúde. Não transfira a ninguém. E é por isso que Jesus, quando curava aquele cidadão, disse, não tornes a errar para que não te aconteça coisa pior. Era um processo de chamamento para a anamnese, que ele fizesse a anamnese, para que ele pudesse recuperar dentro dele de que ele é um ser cósmico, divino, de que nós não nascemos para gerar enfermidade. Enfermidade foi escolha nossa, não é de Deus. Então, o convite nesta noite é para que possamos abrir a alma para nós mesmos, para auscultar o Cristo interno, do qual nós nos desconectamos, e perdido de nós mesmos, do nosso sagrado, nós seguimos descaminhos e adoecemos, com alguns cúmplices que hoje surgem como familiares, coparticipando das nossas enfermidades. Vamos para as perguntas. Aproveitem para fazer as perguntas. Quer dizer, Diego, você utiliza a regressão, né, como uma ferramenta para cura também, não? Para ajudar o outro a se curar. É. É um instrumento válido. É um instrumento válido quando bem indicado e quando exercido como um profissional que está competentemente formado na área, na ferramenta, e é ético para poder saber as indicações, as contraindicações e as limitações de que toda ferramenta terapêutica tem no âmbito psicoterapêutico. Porque se o computador está ruim, eu em casa brinco com a minha mãe, porque ela diz que tudo que eu toco eu escangalho. Eu fui endireitar uma televisão, veio o técnico e o técnico não conseguiu botar a televisão no lugar. Então ela criou uma fobia à aproximação minha dos instrumentos eletrônicos. Então quando qualquer alguma coisa dá defeito, eu digo, mãe, a senhora tem, eu posso lhe ajudar, você tem um martelo aí? Eu peço um martelo. Em que o martelo serve para resolver o problema do computador, né? Mas um prego, o martelo ajuda, se tiver que enfiar o prego na bucha, né? Mas se eu meter o martelo em tudo, eu vou quebrar a vidraça, porque às vezes é apenas a necessidade de uma chave de fenda. Então, todo instrumento psicoterapêutico, todo instrumental, ele funciona como instrumental. E aquele que articula esses instrumentos precisa saber usá-los de forma ecológica. Quem mais? Diga, minha querida.
Se é o caso da pessoa, do paciente precisar da regressão, quantas sessões de regressão seriam necessárias, vai depender do quadro depois da conversa? Não há uma forma de determinar o número de sessões, porque eu citei para vocês um quadro fóbico que com 2 sessões se resolveu. Mas os quadros relacionais, quando há indicação, habitualmente são necessárias muitas sessões. Por quê? Uma situação ela não se resolve, senão você lidando com as várias situações. Realmente, isso toca escangalho mesmo. Tem o martelo aí para... Não é a pilha, por isso que eu disse para você, não. É a pilha, porque eu fico pilhado, eu tiro toda a energia da pilha. Então, quando uma situação é complexa, ela envolve um conteúdo que tem várias experiências relacionadas. Então a pessoa vai para uma experiência menor, a experiência matriz, raramente a pessoa vai de primeira. Ela vai para experiências menores, por mecanismo de defesa. Ela vai enfraquecendo, até que desaparece o conteúdo. Agora, o número de sessões não é possível precisar. Eu acho que acabou isso aqui. Que já deu. Isso aqui já deu. Então, você entendeu, né? Então é assim. Então, não pode. Como há o processo da contraindicação, eu quero até aproveitar e dizer, porque as pessoas têm uma fantasia de que regressão vai resolver tudo. E a maioria vai lá para saber quem importante que foi. Olha, gente importante foram poucas na humanidade. Históricas, pouquíssimas. E importantes são poucos. Vê a gente é importante hoje, a gente é um pé de chinelo. E assim é a maioria da humanidade. Ninguém quer ser um braçal, um campesino. A gente quer saber se foi um rei, uma rainha, um faraó. Mera curiosidade que o Espírito Emmanuel nos chamou a atenção, de forma muito solene, de que o esquecimento proposto pelos Espíritos Allan Kardec é uma bênção. Mas as pessoas que procuram, querem saber, pelo menos, fui contemporâneo de Jesus. Quer dizer, quando não consegue ser nada, ela quer ser contemporâneo de Jesus. É um atendimento egóico, não é um atendimento psicoterapêutico de tratamento de cura. Ou então, algumas pessoas querem saber o que o pai fez, o que a mãe fez, para depois que eles sabem dizer, está vendo, o senhor fez isso, fez aquilo, para se vingar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado que a abordagem da regressão de memória é uma intervenção psicoterapêutica. Portanto, que deve obedecer à indicação feita pelo profissional competente que possa estar ajuizando essa indicação ou a contraindicação. A maioria das pessoas que me procuram, elas não têm necessidade de regressão. E a regressão, quando se faz, é objetivando a progressão, ou seja, trabalhar algo do passado que está presente dentro de mim, está me impedindo de caminhar. Não é um mergulho no passado, dá licença. Não é um mergulho do passado puro e simples, é para trabalhar algo que eu não resolvi e que está no aqui e no agora me embaraçando. Então eu solto para que eu possa progredir. Esse é o objetivo da regressão de memória, a progressão da pessoa. Pois não. Técnica que o senhor usa para a regressão? Eu vi às vezes na televisão se faz hipnotismo ou uma coisa mais leve, qual é a técnica empregada para levar a pessoa a lembrar coisas? Há várias técnicas, várias formas de fazer uma pessoa regredir. Todas elas tendem a ser condutoras para que o indivíduo amplie seu estado de consciência. Não é aquela hipnose tradicional, standard,
em que a pessoa vai e que funciona apenas para demonstrações públicas, para mostrar como o nosso psiquismo funciona, porque essa não é de efeitos terapêuticos. A regressão de memória, ela funciona no estado hipnoidal, ou seja, uma indução que permite com que a pessoa abra o espaço mental de vigília, ampliando a sua consciência, e essa consciência ampliada, ela permite que você possa acessar conteúdos de memórias profundos. Do mesmo jeito que durante o sono, a gente pode ampliar a consciência quando dorme, desconecta-se do corpo, e pode ter lembranças durante o sono. Ou se você estiver meditando, você pode ter lembranças durante o estado de meditação e pode lembrar. Ou se você estiver num transe mediúnico, você for um médium de psicofonia, por exemplo, quando você faz um transe, você está no estado ampliado de consciência. Se aquele espírito é um espírito vinculado a você, ele sai e você fica lá lembrando do passado. Fica lá regredido. Ou mesmo, quando você, no estado de transe na reunião mediúnica, relaxa, amplia o estado de consciência, você pode ter lembranças. Então, essas lembranças, elas se dão quando a gente amplia a nossa capacidade de busca desses arquivos profundos. No âmbito psicoterapêutico, há várias técnicas de indução para ajudar essa pessoa a fazer essa conexão. Pois não. O senhor disse que a esquizofrenia no jovem é muito grave, muito acentuada. E a oração deve ser feita para a pessoa esquizofrênica, para que ela supere, ou para o espírito que afetou. Normalmente o esquizofrênico, secundariamente, tem inimigos que ele lesou. E se ele tem inimigos, os inimigos que se aproximam dele, como se aproximavam do meu pai com transtorno do humor, agravam o processo. A oração, a frequência ao centro espírita, o evangelho no lar, o cultivo em casa da boa palavra, da boa convivência, o trato adequado, cria um ambiente espiritual de favorecimento e de proteção do enfermo e de ajuda aos nossos irmãos que foram prejudicados. Quando eu disse que meu pai, com 92 anos, na UTI, ainda estávamos atendendo as entidades que queriam sufocá-lo na UTI, com raiva dele, nós estávamos atendendo os nossos irmãos que ele prejudicou como parte do processo de resgate dele. Mas a esquizofrenia não é uma doença determinada pelo espírito, não é um quadro cuja obsessão foi a causa que gerou a obsessão. Porque nós temos que fazer bem essa diferença. A doença mental da pessoa e as conexões espirituais que ela faz dos seus inimigos ou das sintonias que ela estabelece secundariamente, configurando um quadro obsessivo secundário. Isso é uma coisa. E a outra coisa, a pessoa entra num quadro de obsessão e faz um desarranjo mental por um tempo, por um período, que sugere um quadro de esquizofrenia, que o médico olha e pensa que é esquizofrenia. E medica como esquizofrenia. Não é esquizofrenia, é obsessão, alterou o psiquismo da pessoa por uma interferência espiritual e a pessoa está fazendo um quadro esquizoide de humor ou um quadro que simula esquizofrenia, mas não é esquizofrenia. Quando ele trata a obsessão, que é o quadro base, o quadro primário, a esquizofrenia cede. Por isso que o psiquiatra de bom senso, ele nunca dá um diagnóstico de esquizofrenia. Ele espera 2 anos. Por quê? Porque de repente ele diz que é esquizofrenia, tem os sintomas da esquizofrenia e de repente a pessoa cura. Então o que é que ele pensa? Essa pessoa simulou e me enganou. Ele não conhece espiritismo. Então ele vai para o âmbito de que houve um processo de falseamento na informação. E ele tem razão, se ele é materialista, ele não conhece os problemas espirituais. Mas se ele conhece, e hoje a psiquiatria já tem avançado, ainda que timidamente, para considerar que há patologias que simulam a esquizofrenia, que são as interferências espirituais, de que há determinadas patologias psiquiátricas, de que você tem que avaliar se a pessoa está num conjunto de vivência, num ambiente religioso, e que pode sugerir aquele quadro que a pessoa, portanto, não mereça aquele diagnóstico. Porque ela está num ambiente religioso. Se você entrar
numa reunião mediúnica, você vai pensar que todos ali estão precisando ser tratados, porque todos estão sofrendo de dissociação. E estão dissociados, mas não estão doentes, são médios. Um quer matar o outro diz que vai derrubar a casa. O psiquiatra diz que quer derrubar a casa e está doido. Vamos medicar esse cara. Não, mas aí acaba a reunião e ele volta para o normal. Ele está num ambiente, culturalmente, aonde ele pode viver, entre aspas, a esquizofrenia dele, a psicopatia dele, o transtorno do humor dele, a euforia dele. E depois que sai daquele ambiente, ele volta para o normal. Então, há uma diferença, notadamente feita pelo grande psiquiatra, o tcheco Stanislav Grof, que coloca muito claramente a diferença entre o estado emergente mediúnico e um quadro psiquiátrico, que são quadros que se assemelham na generalidade, mas eles têm uma história e eles têm um conjunto de sintomas que são muito diferentes. O quadro mediúnico ou o quadro obsessivo, que é um outro quadro, que eu estava citando, eles sugerem uma doença psiquiátrica, mas ela não é uma doença psiquiátrica. No meu dia a dia, quantas situações eu tenho dessa forma? Que a gente vê, e às vezes o doente que sofre interferência espiritual ou que apresenta o quadro mediúnico, ele já nem diz para o psiquiatra, senão ele sabe que vai tomar remédio. Não, doutor, eu não disse isso para ele porque ele não acredita. Você vê, ele tem o juízo, ele tem a capacidade de avaliar para quem ele diz as coisas. O doente mental, ele não tem essa capacidade, ele vai de para um, de para outro, entendeu? É diferente. Então, o psiquiatra, às vezes, ele confunde um quadro de obsessão ou de mediunidade. Então, a pessoa perdeu um ente querido. Como inúmeras situações eu vejo dessa ordem. Acompanhei inúmeras situações dessa ordem. Aí ela está vendo a mãe. Ora, se está vendo a mãe, o psicólogo diz, não fez o luto, está projetando que está vendo a mãe. É um quadro psiquiátrico? Não, é um quadro mediúnico. Se está ficando perturbado, é um quadro também obsessivo. Mas não é um quadro de natureza psiquiátrico. A pessoa não está fazendo um delírio ou uma alucinação visual. Ela está fazendo um registro espiritual. Porque eu vi essa situação, por exemplo, uma filha via a mãe, a outra filha via 5 filhas, 2 viam a mãe. Aí a mãe incorporou. Eu atendendo isso no centro espírita. A mãe incorporou e disse, não, eu estou preocupado, porque o padrasto vai querer assediá-las sexualmente. Eu quero que elas saibam. Tinha desencarnado há 6 meses de câncer. Veja. E depois que disse isso, deu o recado, a gente conversou com a família, acabou a mãe. Conseguimos convencer de que a mãe podia se despreocupar, porque a mãe, por certo, tinha indícios e estava preocupada em proteger as filhas. E estava atormentando as filhas estavam se atormentando porque não tinham conhecimento. Essa família toda veio para o Espiritismo depois desse evento, que foi um evento espontâneo que aconteceu. Outro dia, por exemplo, eu estava atendendo uma senhora, e aí ela estava contando, ela entrou no consultório, uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, não é espírita, é uma simpatizante, e disse, essa semana foi triste para mim. Mas o que foi que aconteceu? Ela disse, não, eu fui num velório, eu fiquei muito triste, mas o que foi que aconteceu? Não, ela tem uma pessoa de 18 anos, que ela é madrinha, acompanha a mãe criando. Essa menina, que é filha da mãe, casou com outro cidadão e teve um filho. Então ela tem uma irmãzinha de 7 anos, só por parte de mãe. Então o pai dessazinha de 7 anos, com 50 anos jogando bola, teve um infarto e morreu. Tinha acabado de aposentar. Então ela foi ao velório dar um apoio para sua sobrinha, para sua tutelada, que estava afetada porque a irmã estava muito mal, porque o padrasto dela e o pai de 7 anos tinha morrido. Ela não tinha um vínculo tão grande com esse padrasto, mas ela estava mais pela irmã. Então ela foi dar um apoio. Quando chegou lá, ela me dizendo, então, ele tinha outros filhos de outro casamento, um de 17 anos chorou muito, falando que lamentava não ter conversado com o pai, porque ele precisava ter dito muitas coisas, chorou muito. Uma outra filha, mais de 18 anos aproximadamente, ficou calada, estava aborrecida. E a de 7 anos, quando pegou a palavra, botou o pai nas alturas, disse que era o melhor pai do mundo. E falava o que o pai fazia por ela, que o pai ficava todo o tempo com ela, que o pai ia jogar bola, levava ela, que ele levava ela para passear. Porque ele era um pai, para essa criança de 7 anos, que não conseguiu ser para as outras. Então essa de 7 anos falou e todo mundo chorou. E essa minha paciente também. Quando ela está me contando
esse episódio do que a garota falou, ela começou a sentir dor no peito. Ai, tô com dor, tô com dor. Aí eu percebi intuitivamente que era uma interferência espiritual. Eu digo, não, fique tranquila, respire, feche os olhos, entre nessa dor. Quando ela entrou na dor, ela incorporou. Faziam 6 dias, aproximadamente. Quem comunicou? O finado. O defunto falou. E começou agoniado, aí eu comecei a tentar acalmá-lo e tudo. E ele agoniado, e confuso naturalmente, porque ele morreu de repente, ele não estava doente, estava jogando bola, teve um infarto com 50 anos, tinha acabado de aposentar. E aí, por isso não aposentem, tá? Não tem nada a ver o que eu disse uma coisa com a outra, né? Mas é só para... E aí, aí eu estou conversando com ele, aí de repente, lá pelas tantas, eu digo para ele, aí, pelo que ele estava ali, ele disse, não, eu queria que ela ajudasse também, porque ele sabia que ela ajudava a outra. Eu queria que ela ajudasse a minha filha. Porque tu está vendo a situação que aconteceu, mas ao mesmo tempo que ele dizia isso, ele estava muito ainda sem aceitar a situação, se adaptando ao mundo que ele sabia que estava vivo, mas tinha morrido, mas ele estava com aquela turbação normal do espírito que desencarna sem ter o conhecimento espírita, naturalmente, ele não era espírita. E aí eu digo, pois é, tu viestes aqui, tu foste trazido aqui por alguém que te ama muito. Aí ele reagiu, essa é minha mãe. Eu digo, pois é, que bom a tua mãe, eu não suporto ela, eu odeio ela, e começou a xingar a mãe. A gente sabe que todo mundo xinga a mãe no trânsito, do outro, né? A nossa, e a gente xinga do outro porque a nossa é sagrada. Então, mãe é um espaço muito delicado, muito delicado. E aí eu fiquei sem entender porque ele reagiu, aí eu contornei a situação, e fui, acalmei, ele se acalmou mais um pouco e tudo. E ele, portanto, confessou que ela tinha trazido, mas que ele a odiava. Muito bem, acabou aquele momento, a paciente voltou, estava sentindo dor no peito, voltou, como é que você está? Não, estou bem. Ela disse, estranho, né, doutor? Eu digo, estranho. O senhor acha isso normal? Eu digo, acho. Aconteceu, normal, né? Imagine seu espírito dizer, não, coisa do outro mundo, sexta-feira, 7, 13. Tudo bem. Seguiu-se a sessão, na outra semana ela veio e disse, doutor Alberto, estou muito intrigada. O que é que foi? Não, eu não acreditei naquilo, doutor Alberto. Sabe o que eu fiz? Eu fui pesquisar. Digo, pesquisar o quê? Não, eu vi tudo que ele disse. Eu vi. Ele xingou a mãe dele e tudo. E o senhor disse que alguém tinha trazido, ele disse que foi a mãe, o senhor elogiou, ele xingou a mãe. Aí eu fui saber. Doutor Alberto, não é que é verdade? Digo, verdade o quê? Não, a mãe dele já tinha morrido. E ele não gostava da mãe dele, odiava a mãe dele. Eu digo, mas por quê? Não, porque quando ele nasceu, a mãe dele não pôde criar ele, deu para a irmã. A irmã criou ele. E ele nunca perdoou a mãe dele por ter dado ele para a irmã dele. A mãe dele morreu, sei que se ele tivesse se reconciliado com a mãe. Então veja essa mãe, sabe lá em que circunstância deu filho. O bichinho desencarnou, ela foi pegar ele, o bichinho ainda estava revoltado com ela, como a gente é rebelde, né? E a mãe que fez um parto para cá, estava fazendo um parto para lá, e o bicho, novamente, ainda reagindo. Aí eu digo, pois é normal. O Espiritismo faz a abordagem da déficit de atenção. O déficit de atenção, ele merece uma compreensão de que a alma que nasce nessa circunstância, e aí vai uma grande extensão, porque o transtorno do déficit de atenção, ele tem vários graus e tem várias interfaces. Às vezes é só o processo da concentração, às vezes vem junto uma hiperatividade, às vezes vem junto com impulsos, então há muitos matizes que envolvem o transtorno do déficit de atenção. Mas é bom que se diga de que o indivíduo, o espírito que renasce nessa circunstância e que modela esse psiquismo, ele é alguém que vem precisando de um bom acolhimento. O mundo é frenético hoje. As cidades são superlotadas. Todo mundo corre, não é verdade, hoje? Então tem uma psicosfera de agitação. A criança nasce e os pais, nós pais, temos poucas disponibilidade para a criança. A criança traz, enquanto espírito, já traz pendências que se manifestam com uma ansiedade estratosférica e que se manifesta com um quadro de transtorno do déficit de atenção
com hiperatividade ou não, com impulsividade ou não, com medo ou não. E aí o que faz hoje, o que é que a gente faz? Ao invés de fazer o acolhimento, fazer uma redução da marcha, poder pacificar mais a criança, dar mais atenção e mais tempo para ela, eu vejo como os pais fazem no consultório. Menino te acomoda, até eu já fico agitado com a mãe. Porque se eu quero fazer uma criança dormir, eu posso, uma criança agitada, eu digo, e está correndo na casa, eu digo, menino vai dormir, menino vai dormir, menino te acomoda, tu não vai dormir, menino. Quer dizer, eu estou pilhando a criança. A fala, ela é hipnótica. Eu posso pilhar ou eu posso desacelerar. Não tem gente que fala com você assim, de uma palestra, assim, bem devagar, e que você olha e tem a impressão que vai dormir. Dorme! É uma energia que se cria, é um magnetismo que se cria. Kardec estudou quando estudou a qualidade dos fluidos. Então, a gente precisa ver a qualidade dos fluidos, a atmosfera mental, nesse capítulo 14 de A Gênese, você vai ver. Então, a mãe tem que entrar no processo de pacificação para acolher o pai, para acolher a criança. Então, a gente diminui a luz, não precisa sair correndo atrás da criança, a gente sai correndo, aí que a criança fica animada, porque ela pensa que você está brincando com ela. Você vai, chama para perto de você através de uma motivação, a criança vem. Se você puder colocá-la num espaço que pode ser uma cadeira de embalo, só para você dar o tom, porque a criança no embalo ela segura um pouco mais, pode ser uma rede. A rede é um dos principais instrumentos psicoterapêuticos que tem na Amazônia. Tudo melhora na rede. Quando o casal está em crise, quando quer conversar com o filho, chama o filho para a rede, põe na rede porque ele não pode sair. Então você fica na rede, e no crê, e você vai tratando, né? Uma dificuldade com o esposo, com a esposa, que ao invés de resolver com sexo, porque sexo não resolve problema de conversa, né? E rede não é bom para fazer sexo, né? Rede é bom para conversar, pitar para a rede, ficar lá do ré com ré, as pazes conjugais se fazem, e traz a criança, e pode fazer o mesmo. Essa forma de lidar com a criança é uma forma que vai levando a criança a refletir você. Nós precisamos respirar no coração. André Luiz fala do chakra do sentimento, que é o chakra cardíaco. Respirando no coração, você explora um ambiente de amorosidade capaz de você ter mais paciência com isso, ter paciência. Porque o que é que acontece, abrindo parênteses? A gente fica agoniado e quer que resolva. Qual é que a gente quer resolver? O que a gente faz? Joga para a escola. No Brasil, o que é que a escola faz? Joga por um cuidador, tipo a família, olha, tem que alguém acompanhar a criança. Porque a escola não dá conta. Então, a família dá para a escola e diz assim, o que a escola está fazendo? Não, a escola não tem que fazer a educação da criança. Quem tem que fazer é o lar. A escola entra como apoio, a gente transfere a responsabilidade. A escola transfere para o governo. E o governo transfere para as ONGs. Fica um jogo de empurra, rifando a criança hiperativa, a criança especial. Isso não é justo. Tem que haver um mecanismo sinérgico no qual os protagonistas primeiro são os pais, depois os pedagogos, não os psicólogos. Pode também ser os psicólogos. Porque a abordagem norte-americana, ela se inclina mais para o quê? Para o remédio. É para o remédio. As escolas brasileiras, a criança começou a levantar das salas, põe Ritalina na criança, vai dando... Eu fico impressionado como se fez a cabeça, porque aí tem uma indústria, nós precisamos ser lúcidos, há uma indústria medicamentosa aí que vive do medicamento. E quando você dá medicamento, você silencia impulsos, mas não trata as causas. Aí a escola sugere que a ONG ou o médico, e aí o médico entra com remédio, e aí, entre aspas, se resolve, algumas vezes, você chapa a criança. A abordagem francesa é diferente, é a psicoterapia. Há uma psicoterapeuta, uma pedagoga brasileira chamada Isabel Parolin, que escreveu um livro com um pediatra da USP, um livro a dois, mostrando como se faz o atendimento das crianças hiperativas, sem medicamento. Se você quiser usar uma medicação, você usa uma medicação natural, uma medicação homeopática, usa um floral, usa fitoterapia.
pode usar, sim, mas a abordagem ela precisa ser de natureza psicopedagógica, ao lado, apoiando a família. A família precisa ser instrumentalizada para saber como lida com a criança. Então, penso que os passes ajudam demasiadamente. Nós temos lá na nossa Belém do Pará 3 instituições que fazem trabalhos especializados na evangelização infantil para crianças especiais. Então, quando você tem uma criança especial, os centros encaminham para aqueles 3 centros espíritas que fazem esses atendimentos, que é feito por espíritas e profissionais que fazem um atendimento espiritual específico com a retaguarda dos passes, a retaguarda da reunião mediúnica, porque entram componentes espirituais que também incrementam a hiperatividade. Mas nós precisamos, meus irmãos, ter muita amorosidade. Quando você está atendendo alguém, mesmo que não seja criança, inquieto, o que é que se faz quando se tem um paciente em surto? Logo se quer medicar. Se é o psicólogo, manda para o psiquiatra larga remédio. Nós não temos disponibilidade para atender empaticamente o enfermo que está com o psiquismo aberto para que você veja os seus sintomas. Se você tiver compaixão, você é capaz de poder fazer uma intervenção psicoterapêutica de alto gabarito e é capaz de entender a dinâmica do paciente. Não é contra o remédio, você pode usar o remédio, mas você não pode se excluir, porque como o médico ele não tem disponibilidade, ele põe o remédio no lugar. Então, se você se enche de compaixão, você atende o paciente psiquiátrico que está agoniado. Eu vi isso em Goiânia, um colega nosso, psiquiatra, chamado Mauro. Tinha um paciente que não falava. Então, ele começou a atender esse paciente, um internado, não se sabia a família dele. E lá, num dia, ele encaminhou para o trabalho de terapia ocupacional. Era a TO que fazia esse trabalho, né? A terapia ocupacional. Aí ela disse, não, mas ele não sabe nada, ele não fala, não sei o quê. Não, mas deixa... Aí, ele insistiu, ela deixou. Aí ele pegou com as tintas, fez uma borradeira lá, ele olhou e viu uma asa. E viu essa asa, e ele é homeopata, psiquiatra é homeopata. E ficou muito atento, e atendiu o rapaz, o cidadão, com muita amorosidade, que é um jeito dele mesmo, amoroso. Um dia, o paciente sobe no telhado. Quando ele sobe, o paciente está fazendo movimentos com os braços como se fosse voar, que é um sintoma de um medicamento homeopático. Ele fez associação com a pintura, deu um remédio homeopático. O remédio homeopático foi ao encontro da necessidade daquele paciente e, de repente, o mudo começou a falar. O mudo disse para ele, doutor Mauro, eu gosto muito do senhor. Era o doutor Mauro. E o Mauro foi uma alegria. O Mauro começou a dialogar com ele, e ele ainda falando naturalmente muito pouco, e o Mauro perguntou, o que é que você gostaria de fazer? Ele disse, eu gostaria, depois, de falar no microfone. Tinha um microfone que falava para todo o hospital. Vocês precisavam ver a alegria quando o paciente foi para o microfone, era o Mauro, o mudo que estava falando. Quando foi fazer a nova pintura, sabe o que ele fez? Ele desenhou um pássaro. Ele melhorou, desenhou um pássaro. Como ele começou a falar, foi possível saber quem era a família, de onde ele tinha vindo. Foi possível fazer a inserção familiar dele. E diz esse colega, 6 meses depois, num dado momento, ele sendo acompanhado, já morando com a família, 6 meses depois, num dia que não era a consulta dele, ele voltou e disse, o que você está fazendo isso? Doutor Mauro, eu comecei a sentir algumas coisas que eu senti da outra vez que eu adoeci. Estava havendo conflito familiar, ele percebeu que ia surtar, foi para o hospital e antecipou a consulta para ser atendido para não enlouquecer. Porque a gente enlouquece para se proteger. A gente desmaia diante da mãe para não... porque a gente não dá conta, como mecanismo de autoproteção. A mãe agasalha a cabecinha do filho e diz que ele está dormindo, que ele levante e vá para a aula num sol quente, pela manhã de Belém do Pará, no asfalto, a criança esmagada pelo caminhão, porque ela não dá conta de saber, de encarar que o filho desencarnou. A gente enlouquece, que é uma forma da gente se proteger. A gente não dá conta. A outra não dava conta de perguntar para a mãe se ela era filha adotiva, com mais de 29 anos. Não dava conta de fazer essa pergunta óbvia, tendo a cara da mãe.
Então, nós precisamos ter compaixão. Compaixão. E trazermos essas crianças que são desafios ao amor para que elas nos desafiem a amar mais e a poder ajudá-las. Porque a criança, ela entra na tua psicosfera. A tua energia é medicamento. O centurião dizia para Jesus, vai, cura o meu servo. Jesus, eu vou lá. Não, não precisa. Tu mandas, porque se tu mandares, ele cura. Jesus nunca viu uma fé tão grande em Israel. Era um romano. Não, mas eu sou soldado, eu sei que quando o comandante manda, ele é obedecido. Se tu mandares daqui, o meu servo cura. Como é que Jesus curou à distância? É a energia, a capacidade amorosa que a gente faz quando a gente toca no outro. Que na casa espírita está singelamente colocada como passe. Mas quando tu cumprimentas, quando tu abraças, quando tu olhas com compaixão, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho, aquilo te dou. Levanta-te e anda. Eram os discípulos à porta do templo. E o paralítico levantou e andou. Já não era Jesus, eram os discípulos. Então, uma mãe que abraça um filho, ela neutraliza, submerge o filho num campo de energia psicoterapêutico, energético, que funciona como uma medicação sem os efeitos colaterais da medicação. E quando ela é capaz de se disponibilizar, o pai, a mãe, o terapeuta, o professor, eles são capazes de poder fazer a diferença na mudança de script daquela criança que apresenta dificuldades, ou daquele doente psiquiátrico que apresenta dificuldades, pela abordagem que é mais humanística, que é espiritualista, que traz o componente de amorosidade, que é indispensável e que falece hoje nos atendimentos profissionais. Nós nos transformamos em técnicos. Esquecemos que somos pessoas. E nós espíritas sabemos que somos espíritos. Quando você atende alguém, você não está só atendendo alguém. Esse companheiro, esse psiquiatra, Mauro, ele disse assim, eu nunca apanhei de um paciente meu. Nunca tive medo dos meus pacientes. Mas eu sempre estive disponível para eles. E coordenava um hospital que tinha 800 internados. Em Anápolis, no Brasil. Então, há que se ter muita amorosidade. Porque a gente dá remédio, porque a gente não consegue ainda dar o nosso amor suficiente. Mas nós que somos pais, se conseguirmos configurar esse caminho de entrega, talvez a gente vá reduzir em muito. Porque por trás da inquietação tem um espírito com um conflito interno. Qual é o conflito dele? Foi durante a gestação? Foi na infância? Ele traz de outra vida? Se foi nessa vida, os resultados podem ser muito mais rápidos e muito mais alvissareiros do que a gente pode imaginar. Numa abordagem amorosa, no diálogo, na conversa. Faz sentido para você isso? Agora, a déficit de atenção, a criança não aprende, as notas são baixas. Aqui nos Estados Unidos, a minha filha tem déficit de atenção. Ela não é hiperativa. Ela hoje está na universidade. E a médica dela disse que se ela não estivesse tomando o Vyvanse, ela não estaria lá. Pois é. Isso é uma possibilidade. Você dá o remédio e tem os efeitos colaterais. Por quê? Porque as pessoas são atendidas como se fosse feito em séries. Você faz uma prova para todo mundo. Uma pessoa que tem déficit de atenção, uma pessoa que tem deficiência visual, uma pessoa que tem deficiência auditiva, ela tinha que submeter uma avaliação separada. E a avaliação não precisava ser a mesma prova. Porque nós tratamos as pessoas como se elas fossem todas iguais, elas são diferentes. Então, um aluno que tem um déficit de atenção, ele precisa ter um olhar diferente, por isso que é uma abordagem pedagógica. Por isso que o aspecto pedagógico vai fazer a diferença.
ele em sendo atendido diferente, você vai ver, porque aí o pai diz assim, não, mas ele sabe em casa, como é que ele tirou nota? Ele tem tanta pressa que ele entrega às vezes a prova sem completar. Então nós não estamos avaliando o saber. Se alguém tem uma nota baixa aí, é um método, não é a criança que não sabe. Agora você pode ir marcando, porque ela vai sofrendo bullying, porque ela vai tirando nota baixa, os professores vão fazendo pressão. Então, eu quero dizer de que às vezes a gente pode contornar e muito. Algumas crianças precisam de remédio, precisa e toma remédio, sem problema. Agora, que o remédio não seja a primeira forma de resolver o problema, porque, meus amigos, eu queria saber na bolsa de vocês quantos remédios tem. A gente anda com remédio. Se vocês me perguntarem a mim quanto tempo eu não tomo remédio, vocês vão ficar pasmados. Eu tomo homeopatia, é verdade. Eventualmente aí eu tomo homeopatia. Mas não me passa pela cabeça de que eu estou com dor de cabeça e tenho que tomar um analgésico. A gente toma, começou, às vezes, antes, não, eu posso ter, aí já vai antes o digestivo. E a gente pede para o outro, não tem nada aí para digestão. Ou chega na farmácia, o que tem de mais novo para o fígado? É uma hipocondria, não é verdade? Eu quero dizer aos meus irmãos que o remédio é uma indústria e de que nós somos compulsivos e de que a gente toma muita química que a gente não precisa. A gente precisava valer mais o corpo, às vezes está com dor de cabeça que está cansado, às vezes porque está precisando tomar remédio, às vezes a pressão está alta e você precisa diminuir a pressão do dia a dia ou ajustar o medicamento do antihipertensivo que você já toma, em vez de estar tomando um analgésico. Às vezes você está precisando simplesmente respirar, às vezes é uma interferência espiritual, que dá circunstancialmente uma dor, a gente não tem paciência, a gente não tem escuta para os nossos sintomas, a gente quer silenciar sintoma, não quer resolver o problema. A gente quer eliminar a dor e gera um sofrimento, porque aí toma um remédio e vem gastrite, aí a gente toma um remédio para gastrite, aí a gente vai entrando numa ciranda medicamentosa. Nós tomamos muito mais remédio porque nós procuramos tratar o sintoma e não nos cuidarmos. Essa visão compartimentalizada, fragmentada, tecnicista, medicamentalizada, que a nossa cultura tem. Nós precisamos inverter isso. Nós precisamos sair para uma cultura mais antropológica, mais sociológica, mais espiritualista, mais sistêmica, para que a gente possa lidar melhor com a vida, porque tudo é assim. Às vezes a dor de cabeça é o conflito que tem com o esposo, com a esposa, ou é a decepção que você teve com o filho, ou é a angústia que você está no emprego. Porque a Organização Mundial de Saúde, em 2004, ela levantou 10 itens que a gente deveria considerar, do ponto de vista social, que afeta a saúde. Vejam, a pequena infância, o que acontece com a infância, a exclusão social, o estresse, o trabalho, o desemprego. Olha quanta coisa em 10 itens que a gente nem pensa quando se trata de saúde, mas é fundamental que a gente pense nessas coisas quando se trata de saúde. Porque nós não pensamos saúde na pessoa. Quando eu olho para uma pessoa, eu já estou analisando a família dela e onde ela vive. Porque é uma pessoa que vem tonta, que não come, que o chão em que a casa onde ela mora é um chão de barro e é um espaço só, ela está precisando de comida. Entendeu? Vai dar remédio para dar comida, porque no fundo, a maioria dos remédios são substituídos pelo supermercado, pela quitanda, que a gente vai comprar ali, a substância, o alimento, mas nós prostituímos um pouco a nossa relação com o nosso corpo, com a vida, e a gente se perdeu muito nisso, porque a gente tem muita pressa, a gente quer, porque tem que fazer as coisas. Se a gente reduzisse a pressa, nós íamos diminuir em muitos nossos sintomas. Dentre esses 6 elementos que eu citei, 5 aqui, exclusão, desigualdade socioeconômica é um outro que ele coloca, exclusão social é outro. Porque eu saio na rua do Brasil, hoje em dia, com perigo de ser assaltado em Belém do Pará, eu não posso sair com uma bolsa a qualquer hora do dia ou da noite. Os apartamentos estão sendo vendidos com a porta blindada ou não, você escolhe. Porta blindada de apartamento. Quando eu era pobre, lá na minha família de 7, a gente ficava vigiando, porque se o ladrão entrasse, a gente assaltava ele. A gente era tão pobre, dormia com a janela aberta.
Agora as janelas são cheias de grade e o apartamento tem que blindar. Isso afeta a saúde? Afeta a síndrome pré-traumática. Você ainda nem sofreu o trauma, está adoecendo. Antes era a síndrome pós-traumática, sofreu um trauma e tinha que tratar. Agora é a síndrome pré-traumática, que gera o adoecimento psíquico. As professoras, posso dizer, do Brasil, depois de 21 anos de trabalho, elas começam a entrar com atestado médico. Quando você vai ver, a desculpa dela, em São Paulo, essa pesquisa feita em São Paulo, desculpa dela é assim, não, é o marido que está bebendo, é o filho que está usando droga. Mas você vai ver, o marido bebeu a vida inteira, o filho já estava usando droga não sei quantos anos. Por que agora ela está entrando com atestado médico? É que 21 anos de trabalho como pedagoga na escola pública de São Paulo, deu o que tinha que dar, ela não consegue mais trabalhar. Não é má vontade, não é fraude. É que nem ela sabe que já estourou. Aí ela vai nesses outros motivos que são motivos que já existiam. E se o profissional ele não tem sensibilidade, ele pensa que aquela mulher ou aquele rapaz, aquele homem, ele está querendo ludibriar o profissional, querendo um atestado médico gracioso. Não é. É que deu o que tinha que dar. Entrou em exaustão pelas condições de trabalho. E se ela recebe atestado médico, ao invés de se aposentar com 25, ela vai se aposentar com 30. Seria burrice dela entrar nesse esquema. Ela não seria tão burra, eles não seriam tão burros. Então, quando você olha o contexto social, você redimensiona a saúde do indivíduo. E a sua prática passa a ser mais solidária, mais compreensiva, com mais compaixão, com mais amorosidade. Então, amigos, para encerrar o nosso encontro, eu queria lembrar de Jesus. Joana de Ângeles diz que Jesus, tratando as pessoas, ele não precisava entrar nos sonhos, fazer uma pesquisa dos sonhos. Ele não precisava entrar num debate e ouvir demoradamente o paciente. Ele não precisava que o paciente fizesse catarses demoradas, como as propostas terapêuticas envolvem. De que ele não usava medicamentos. De que ele não usava atitudes radicais. De que ele simplesmente amava as pessoas que entravam em contato com ele. E com seu magnetismo, ele era capaz de despertar aquilo que era o potencial das pessoas que eram cuidadas por ele, para que as pessoas se dessem conta do seu valor. E era capaz, com seu amor e seu magnetismo, de prospectar uma nova visão de vida, sustentando o paciente, sustentando a pessoa, sem de modo algum impor-se, mas sempre se dispondo. E quando falava, usava o recurso das parábolas ou da contrapergunta para que na forma da maiêutica socrática a pessoa pudesse encontrar-se a si mesmo como alguém que faz um parto e a si mesmo se redescobre. Nós temos em Jesus a possibilidade dessa cumplicidade à luz do pensamento espírita, nesse olhar abrangente, dizendo que a nossa saúde, nós temos como parceiros de referência, temos como fazer esse contrato interior com Jesus. A nossa tarefa é com Ele, não é contra a humanidade, contra a vida, contra os outros, contra os pais. Nós não precisamos depositar a nossa história de doença nem na hereditariedade, não precisamos colocar nos governos, não precisamos colocar nos espíritos, muito embora tudo isso faça parte de uma grande conjuntura. Mas podemos nos apropriar, usá-lo como um recurso de excelência e lidando com as disponibilidades que a ciência hoje nos propõe, porque o Espiritismo não é uma doutrina que vem substituir ciência nem religião, nós seremos capazes de catalisar a nossa saúde, porque temos em Jesus aquele que tirou o nosso trauma. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar quente profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz.
Obrigado. Obrigado, querido. Queremos agradecer ao nosso querido Dr. Alberto Almeida, que nos trouxe tão conhecimento.